fazer o share screen para o... não é esse, desculpa. Para o desktop todo, não é? Estão a ver o desktop? Sim, sim. Ok. Por isso, vamos fazer aqui mais hoje. Não sei se tem alguma questão antes de começar, porque a ideia era fazer hoje mais alguns problemas destes do desenho de algoritmos, ainda sem as meta-heurísticas, por isso é só a modelação de alguns problemas, ok? Nós fizemos este Balance Set Partition na semana passada, não é? E o que iríamos fazer agora, deixar o TSP para mais logo, podemos fazer este Balance Graph Partition, o Graph Coloring e o Minimal Bandwidth. Vamos ver, depois ainda há mais um, mas este é mais complicado, o Maximal Click. Por isso podemos tentar fazer já... vocês quais são os problemas que têm no projeto mesmo? Eu tenho o Dominating Set, mínimo Dominating Set. Por isso é o número de É o nós que cobrem número mínimo de nós para cobrir todos. Todos os arcos, não é? Todos os... não, passar por todos os vértices, estarem todos presentes. Sim, pois, cobrir todos os arcos, exato. É estar tudo coberto Exato. com o mínimo número de vértices. Todos os nós em que os arcos estão ligados pelo menos a um desses nós, não é? Sim, sim, basicamente cobrir o grafo todo com o mínimo número possível de vértices. De vértices, ok. E o que é mais? Já agora a Sofia, qual é o problema que tem? Tenho o do NAPSEC. Qual? Do NAPSEC, do problema da mochila. O da mochila, ok. Qual é que é a formulação? É o número mínimo de... o máximo valor que cabe no saco? Sim, maximizar o valor dos itens que estão no saco. Cabem no saco, ok. E já agora o Tiago, qual é que tem? Tiago? Desculpe, professor. Qual é que é o problema que tem para o projeto que teve na primeira parte? Bin packing. Foi o que eu tive. Bin packing, ok. Por isso, colocar todos... Como é que é? Qual é a formulação? Hã? Qual é que é a formulação do bin packing que está a usar? Temos uma série de objetos com pesos variados e temos contentores com um volume específico. É tentar guardar os objetos todos no mínimo de contentores. Ok, está bem. Por isso, não é semelhante a Knapsack, mas tem semelhanças, ok? Nós na próxima aula podemos começar a pensar a fazer esses problemas, mas nesta iríamos ainda continuar a fazer estes mais standard, ok? Por isso podemos começar pelo graph coloring. Okay? Por isso a ideia é que numa coloração de grafos, o objetivo é colorir um grafo, os vértices de um grafo, de forma que vértices vizinhos não tenham a mesma cor e usar o mínimo número de cores. Ok? Basicamente é isso que nós pretendemos fazer. Eu tenho aqui, vocês já importaram viram estas primitivas para, como é que se diz, para importar os grafos? Eu vou mostrar o que é que tem e que vocês depois podem fazer, ok? Por isso vamos fazer o Graph Coloring Problem, que é este, ok? Não tem aqui nada. O objetivo é fazer, dentro da diretoria, onde é que está aqui a diretoria? Aqui não interessa. Esta. Onde é que é isto? Deixa-me só mostrar a diretoria. Por isso nós temos aqui nas práticas P07 ou P08, tanto faz problemas. Ok, temos aqui nesta diretoria, vocês têm um conjunto de benchmarks, não é? Que vocês já obtiveram da página. Sim. Ok?
Por isso, a ideia é pegar, nós estamos aqui nesta diretoria, P07, ok? E queremos, neste caso, queremos fazer os... o que é que vamos fazer? A Graph Coloring Problems, ok? E tem aqui uma série de grafos, Graph Coloring Problems graphs, ok? Tem uns pequenininhos. Ups. Este não é muito grande. Terão uns maiores, ok? Estes aqui, este é um bocado maior, ok? Mas vamos começar com o mais pequenininho, MyCL3, e por conseguinte tem 11 nós e tem vários links entre os nós. Por isso a ideia é como é que nós vamos conseguir obter uma coloração do grafo, por isso dar cores a estes nós todos, de forma a garantir que dois nós vizinhos não tenham a mesma cor. O que é que temos que fazer? Em primeiro lugar, temos que obter esta matriz. A ideia é usar este extended name e usar estes ficheiros de input-output que eu tenho nesta file IO, que eu acho que vos passei também. Ok? E por isso no Graph Coloring Problem, por exemplo, este MyCL3, que é este primeiro, mais pequenino, estendem o nome. Entretanto, fiz umas alterações, mas a ideia é que este é o nome que vocês querem. A diretoria, a subdiretoria Benchmarks GCP Graphs, juntam estas coisas todas e estendem o nome para obter o path desde a raiz até este ficheiro e usam esta função readMathGraph. Ok? Por isso, se executarem isto, temos aqui e tem esta função também de show uma matriz. Okay. Bom, isto para todos os efeitos, vamos partir do princípio então que temos uma matriz lida desta maneira. Vocês podem começar com uma matriz mais pequena, se quiserem, não interessa aqui muito agora para o caso. E temos que então definir como é que nós vamos modelar este problema. Okay? Por isso, há uma parte que é semelhante à outra, que é, podemos já copiar aqui esta parte, que é, não sei o que é que vamos usar, mas temos aqui estas duas hipóteses, e temos que definir o tamanho do problema, ok? Por isso, o int n há de ser mat.getSize, acho eu. GetSize são duas, por isso acho que é assim, GetSize 0. E agora só para termos a certeza que isto funciona, que eu sei out and L. Ok. Obtive o tamanho do problema, são 11. A matriz é de 11 por 11, não é? E agora podemos... bom, agora vamos então determinar quais são as variáveis do nosso problema. Já agora isto faz sempre um range associado à dimensão do problema, que é de 1 até n. Esse range vai se chamar n-garante. Isso. Eu estou aqui assim. Isto é o GCP. Sim, agora não estou a mostrar nada. Ok. Bom, então como é que vocês propõem a modelação deste problema? Quais são as variáveis de decisão? Por isso, aquelas sobre as quais vocês têm que tomar decisões. Ups, desculpem lá. Sofia, dá-me aqui um toque.
Por isso, quais são as variáveis que vocês têm que, sobre as quais têm que tomar decisões? Por isso, lembra-se o que é que fizemos da última vez? Por isso, quais são estas variantes, não é? No fundo, quais são as variáveis de decisão que nós temos que tomar? Bom, as nossas decisões é colorir os nós, não é? Por isso temos que atribuir cores aos nós. Correto? Sim, temos que decidir qual a cor de cada nó. Por isso Certo. temos que, no fundo, criar um vetor, tal como fizemos na semana passada, um vetor de cor, de nós, que em cada um leva uma cor. O domínio são as cores, não é? Podemos, inclusive, copiar aqui. E as nossas variáveis de decisão vão ser, vamos chamar as cores, C, é um vetor de cores, um para cada nó, que toma valores. Bom, agora temos que definir quais são as cores possíveis, ok? No limite, nós podemos dizer que sempre que o range de cores, no fundo, é o domínio do nosso problema, cada nó, em princípio, pode ter N cores também. Assim, de certeza que temos uma solução. Se tivermos tantas cores quanto os nós, atribuindo uma cor a cada nó, de certeza que não temos dois nós com a mesma cor, sejam eles vizinhos ou não, não é? Bom, mas vamos começar por aqui e depois vamos melhorar isso. Bom, temos aqui então as cores. Quais são os valores iniciais que nós damos às cores? As cores não, aos vértices, não é? Tem alguma boa opção? Nós, no final, queremos que eles tenham cores diferentes. Exato. Pois, A ideia é que nós começamos com uma raiz ou com uma semente, que é um valor inicial das cores, depois vamos trocando-as, vamos mudando as cores até obter o tal, até cores que não se afetem, não é? Não, desculpem, nós vizinhos que não tenham a mesma cor, não é? Mas normalmente nestes problemas de decisão, com pesquisa local, nós começamos com uma solução, digamos, arbitrária. Ok? E, eventualmente, com essa solução, depois vamos melhorá-la com a pesquisa, não é? Por isso, como é que eu posso aqui definir uma solução arbitrária? Bom, mas tem que ser uma solução válida ou pode ser. Não, uma solução normalmente não vai ser válida, senão já Pois. temos resolvido o problema, não é? Isso vai haver um problema que... No pior dos casos, podemos começar com todos os nós com a mesma cor. Normalmente, o que nós fazemos é começar com uma distribuição aleatória, não é? Por isso, Sim, é o melhor. neste caso, podemos dizer, não há uma permutação, por isso, isto, tipicamente, é uma distribuição uniforme, ou seja, cada vez que fizermos um get, vamos obter uma cor dentro do domínio das cores possíveis, não é? E por isso, para todos os nós, vamos obter aqui uma distribuição, como é que eu chamei disto? Dist.get. Ok? Bom, podemos, inclusive, fazer isto devagarinho. ls.close, fechamos isto, fechamos o resolvedor, não resolveu coisa nenhuma, mas só para ver quais são as cores que ele atribuiu. Isso. O problema neste momento é só decidir que as minhas variáveis de decisão vão ser cores para cada um dos nós. Essas cores vão ser dadas arbitrariamente e no fim vou ver qual é a solução inicial. Neste momento é só isso que eu faço, não é? Por isso, se eu correr isto, falta aqui um ponto e vírgula. Se eu fizer isto, D not declared, por isso o domínio, eu chamei agora o domínio das cores. E, ok? Deu estas cores.
6, 9, 3, 6, 4, 1, 11, 5, 8, 2, 2. Até tenho algumas cores repetidas, não é? Tenho aqui pelo menos estas duas, 2, 2 são repetidas. O 8 não está, os outros não estão repetidas. É natural que haja poucas repetições, porque são poucos nós, não é? E enfim, são dadas aleatoriamente. Bom, isto é uma solução inicial, mas agora quero saber o que é uma boa solução, não é? Quais são as restrições que têm que satisfazer que restrições é que têm que satisfazer estas cores, não é? Isto é uma boa solução ou não? Bom, se este vértice não estiver ligado a este vértice, aparentemente não há repetições de cores. Ok? Pois se eu quiser simplesmente saber se existe uma atribuição de cores às variáveis que satisfaçam a tais restrições, se este vértice não estiver ligado a este vértice, estas cores que não têm... não, e este também não pode estar, este primeiro não pode estar ligado ao quarto, não é? Bom, por isso como é que eu digo que não quero que vértices ligados, por isso vizinhos, tenham a mesma cor? Criar um constraint system. Okay? Vamos criar um constraint system. Bem, isto chama-se isto aqui é mau princípio. Eu vou chamar D sempre para domínio. E agora tenho que dizer que, como é que eu vou definir que duas cores ou dois vizinhos que estejam ligados não podem ter a mesma cor? No fundo, tem que fazer aqui um for all. Tem que comparar os vizinhos, não é? Para todos os valores de I, in, N. J, in. Aqui posso fazer I mais 1 até N, ou também posso fazer in N, já agora só para se habituar. Para todos os vizinhos, tais que o J seja maior que o I, eu posso querer dizer que a cor do I é diferente da cor do J. Neste caso, apenas indico que queria duas cores, queria todas as cores diferentes. Não é isso ainda que eu quero, mas eu posso dizer que a cor do I, neste caso, tem que fazer um post a dizer que para todos nós eu quero que a cor do I seja diferente da cor do J. Ok? Por isso, nesta altura do campeonato, eu defini um problema, que não é ainda o meu problema, em que dou valores aos vértices de uma forma arbitrária e digo que quero que os vértices sejam todos de cores diferentes. Ok? Na realidade, eu podia fazer isto com um all different. Mas vamos fazer desta maneira apenas porque não é um all different na realidade que eu quero depois. Bom, se eu fizer... já agora... Opa, o que é que eu fiz para aqui? Desculpa lá. Para aqui mais maneira qualquer. Por isso, é o GC, é este graph calling. Já agora, eu quero mostrar não apenas as cores, mas também, já agora, vou por aqui, solução. Isto é uma solução, que ainda não é bem a solução que eu quero, mas é a solução que eu tenho para este problema. E aqui, violações. Por isso, em princípio, este problema estará resolvido se não violar nenhuma restrição. Eu tenho aqui um conjunto de restrições, por isso o número de violações é o número que é associado às violações deste resolvedor de restrições, deste sistema de restrições, ok? Por isso eu só tenho que dizer que quero saber esta solução que for obtida, quantas violações é que ela tem. Ainda não fiz pesquisa nenhuma, só crio uma solução inicial, tenho aqui o meu sistema de restrições que ainda não está completo,
Mas de acordo com este sistema de restrições, esta solução inicial, quantas violações é que faz? Falta-me aqui de certeza. C pequenino. É que está aqui no 15. Muda aqui as coisas. Ok? Ups, por isso vou tirar aqui. Vou tirar aqui estes. Ele não gosta destes caracteres esquisitos. Então vou pôr isto em inglês que é mais simples. Solution violations. Não está feito para teclados portugueses. Por conseguinte, eu tenho esta solução e tenho aqui um conjunto de violações, neste caso. Porquê? Porque tenho aqui duas cores iguais, o 9 aparece duas vezes, o 4 aparece duas vezes, o 6 aparece duas vezes, enfim, com esta distribuição tenho estas violações. Se eu executar outra vez, tenho outra solução. A solução inicial é sempre obtida arbitrariamente, com menos violações, mas normalmente terei sempre algumas violações. Bom, mas isto não é exatamente o problema que eu quero, porque o problema que eu quero é garantir que duas variáveis que sejam vizinhas tenham cores diferentes. Por isso que elas têm cores diferentes, tudo bem, mas eu não estou aqui a identificar duas variáveis que sejam vizinhas. Ok? Para duas variáveis serem vizinhas é preciso que não só que o J seja maior que o I, mas também que tenha uma ligação. Como é que eu sei se tem uma ligação? Isso não é na matriz que vemos. Ok? Na matriz, já agora, só para... É onde está um, quer dizer que há uma ligação entre esses nós, não é? Exatamente. Vamos lá ver só se... Eu estou a mostrar a matriz, não é? Vou fazer aqui, por isso. Se houver uma ligação entre o 1 e o 2, eles começam por 1, e quer dizer que existe são vizinhas. Okay? Concretamente, estas duas últimas, que por acaso estão vizinhas, estas aqui vão contribuir com uma violação, porque o penúltimo nó, está ligado ao último nó. Okay? O penúltimo está ligado ao último, por isso estas vão constituir uma violação, mas nem todas terão que fazer isso, ok? Mas o que interessa é que, o que nós devemos dizer é que só nos interessam as variáveis vizinhas. E as variáveis vizinhas é preciso que o C, a matriz IJ, nesta matriz seja igual a 1. Por isso, todos os nós que estão ligados têm que ter cores diferentes. Ok? Isto já se parece mais com o problema. Ok? Agora, as violações, por exemplo, entre o nó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por exemplo, o facto deste nó 1 ter a mesma cor do nó 8 não vai constituir nenhuma violação, porque eles não estão ligados. Ok? Ok? Por isso, esta é a parte básica, ok? Neste momento nós temos aqui uma restrição que nos diz que pode ser violada, ok? Inclusive eu posso aqui inclusive dizer que já temos aqui, podemos ver quantas violações é que estão ligadas ao par IJ, não é? Aliás, só isto, para todas as variáveis, vamos ver quantas violações é que estão associadas à variável CI. Ok? Agora tive sorte. Apesar de ter aqui duas cores repetidas,
E aqui também tenho duas cores repetidas. Neste caso, aparentemente o nó 1 não está ligado ao nó 3, não está, e o nó qualquer, enfim, estes dois não estão na mesma cor. De maneira que eu tenho 0 violações e nenhuma variável tem violações. A nenhuma variável são atribuídas violações, obviamente, não é? Se eu executar isto outra vez, provavelmente tenho outra solução. Aqui já tenho algumas violações associadas à primeira variável, porque a primeira variável, já estão a ver, com estes uns todos, esta primeira está ligada à segunda, por isso aqui vai haver uma violação. A primeira não está ligada à terceira, por isso esta não causa problemas. A primeira está ligada à quarta, e por isso este 1 vai dar chatice. Este 1, que é o terceiro do fim, não dá chatice. Por isso, esta variável 1 participa em 2 violações porque está com a mesma cor de 2 outras, não é? E por aí adiante. Por isso, somaram tudo, deu 4 violações. Deu para entender isto ou não? Até agora? Sim. Por isso, Sim. estas são as primitivas. Agora temos que começar a fazer aqui uma pesquisazinha local. Porque... Só Diga, aí uma diga. linha que eu não estou a entender bem aí na sintaxe. A linha 20. Sim. Porque nós queremos associar um valor a cada index do array C, tudo bem. Eu não percebo esse L e S D aí no meio. Não Ok, percebo por isso. Isto são variáveis de decisão. Para eu obter, neste resolvedor, para obter esta informação sobre as violações e tudo isso, eu tenho que ter um resolvedor de restrições, okay, ao qual está associado o constraint system, e estas variáveis também estão associadas a este resolvedor. Okay? Por isso, este LS quer dizer que estas variáveis estão associadas a este resolvedor. Que, pelo facto de também ter o constraint system, quer dizer que os métodos deste constraint system, nomeadamente os métodos de violações, são definidos no objeto ou na classe solver. Okay? O segundo elemento diz qual é o limite. É o domínio, é o domínio. Quais são o domínio que estas variáveis podem ter, não é? Ok. Já agora só uma coisa, vocês devem começar. Eu disse-vos para pôr este pragma randomized, porque se vocês não puserem o pragma randomized, se não puserem o pragma randomized, okay, o que vai acontecer é que vocês executam uma vez, executam outra vez, e está sempre a dar a mesma coisa. Ok? 49410, 49410, por isso isto, quando vocês não randomizam, mesmo que vocês façam distribuições uniformes, quer dizer que na próxima execução ele lembra-se o que é que fez nesta execução e na próxima execução faz exatamente a mesma coisa. Ou seja, continua a ser aleatório, mas é igual à execução anterior. Isto é bom para fazer testes de debug do programa. Okay? Se o programa está a dar uma coisa esquisita, eu a seguir quero verificar com os mesmos dados porque é que ela está esquisita, ok? Mas normalmente o que eu quero fazer é garantir que cada vez que faço um run, uma execução, as soluções são diferentes, ok? Neste caso, agora dá estas violações, depois dá outras violações, enfim, eventualmente dá várias violações. Ok, então já temos aqui o nosso sistema de restrições, temos aqui as variáveis, agora vamos fazer pesquisa, ok? Esta solução não nos satisfaz, por isso vamos fazer pesquisa e já agora podemos ver exatamente o que é que fizemos da outra vez, que é um bom princípio. É um bom princípio, em termos de, pelo menos enquanto vocês não estão muito treinados na sintaxe, podemos fazer uma coisa semelhante, que é, vamos dar um conjunto de iterações, vamos contar as iterações, e enquanto as violações forem maiores que 0 e não chegamos ao fim das iterações, podemos fazer... ok, o que é que vamos fazer, concretamente? Imagina que esta solução não é boa. O que é que temos que fazer? Provavelmente, já agora, teremos que ir à variável que participar em mais violações e trocar-lhe o valor. Para que valor? Para um valor que não cause chatice. Okay? Por isso o que nós temos que fazer é selecionar a variável I que tem o maior número de violações associadas, neste caso é C, porque a minha variável é C,
E o que é que eu faço com esta variável? Seleciono um valor que minimize o número de violações depois de atribuir essa variável a CI com o valor V. Por isso, selecionar um valor V no domínio, neste caso, seleciono um valor V no domínio que minimiza as violações depois de atribuir à variável CI o valor V. Ok? Uma vez feito isto, vamos pôr aqui blocos, que é para não haver dúvidas em relação à indentação. Por isso, eu escolhi uma variável, troquei-lhe o valor, o que é que eu tenho que fazer? Bom, tenho que dizer que essa variável CI, uma vez feita a escolha, vai passar a tomar o valor V. Ok? E posso escrever, já agora só para monitorizar, vou dizer que change a variável ali, change, está escrito, change var I to V. Não adianta nada, é só para ver o que é que está a passar. Por isso, uma vez feito isto, fecho aqui este select, fecho este select, e neste caso posso, ok, por isso digo só, ao fim desta variável, digo quantas iterações é que já fiz, por isso estou a contar as iterações, começam em 0, e cada vez que entro neste ciclo, faço uma iteração e acrescento a iteração e vou contando, vou dizendo o que é que está a passar, ok? No final tenho as soluções e as violações, enfim, esta parte não interessa. E por isso, se eu executar, ok, na iteração 0 tenho uma violação, troquei o 6 com o 5, na iteração 1 já fiquei sem violações e por conseguinte 1, 2, 3, 4, 5, 6, esta sexta variável passou de 6 para 5, como está aqui, e aparentemente, embora haja aqui estes 5 todos, aparentemente eles não estão ligados, as variáveis não estão ligadas, e por conseguinte não há violações. Ok? Não vou mostrar a matriz, porque isto começa a ser complicado. Mas, por exemplo, inicialmente não tinha violações, ótimo. Esta também só tinha uma violação, corrigia logo, ou seja, este problema tal como está é muito fácil, não é? Se eu tiver tantas cores quantas os vizinhos, é muito fácil arranjar maneira de trocar as cores às variáveis de forma a torná-las diferentes, não é? Há tantas cores quantas variáveis, por isso em última análise tenho aqui uma permutação das cores. Na realidade não preciso de tantas, porque algumas delas não entram em conflito, não é? Não estão vizinhas. Bom, o problema pode se tornar mais interessante se eu, em vez de ter N cores, tiver, por exemplo, N a dividir só metade das cores. Ok? O que acontece neste caso? Mesmo assim não é muito grave. Ok? Agora já há menos cores, mas comecei com... espera aí, por acaso convinha mostrar as violações iniciais, não é? Antes de fazer a pesquisa, posso mostrar initial violations, okay? Quantas violações é que existiu inicialmente, e por isso, inicialmente havia 5 violações, ok? Trocando a variável 11 para 5 passa a haver apenas 3 violações, trocando a variável 9 para 2 passa a haver apenas uma violação, e por isso em 3 iterações, ok? Eu consigo resolver o problema. Já agora, cout solution found e aqui
dizer after. Convém ter esta informação sempre, after it iterations. As violações, neste caso, agora não me interessa. Por isso, a única coisa que me interessa é fazer isto, ok? É mostrar qual é a solução, em quantas soluções é que eu obtive. E por isso, já agora posso pôr aqui um cout. Só para separar aqui esta parte. Ok, por isso tenho aqui... falta tracinhos. O problema ainda, aparentemente, ainda é muito simples. Em poucas iterações, em 4 iterações resolve o problema. Também porque este fecheiro, como vocês viram, o fecheiro era muito pequeno. Já agora, a técnica é... O que é este MyCL3? Bom, era um fecheiro muito pequeno, não é? Tinha poucas cores. O MyCL4 já tem 23. Ok? Por isso podemos tentar testar isto com o MyCL4. Que já deve dar um bocadinho mais de luta. Okay? Mesmo assim não dá muitas. Okay? Ao fim de 3 iterações consigo resolver o problema. Porquê? Porque tenho muitas cores. Continuo a ter muitas cores. Okay? Com 23 nós, eu devia ter muito menos do que 11 cores. Eu posso fazer, por exemplo... Será que é possível com 4 cores? Por isso a distância... O domínio é 4, não é? Por isso com 4 cores será que é possível resolver isto? Bom, já dá mais luta, ok? E aparentemente não consegui resolvê-lo, ok? Fui trocando, por isso convém já agora mostrar a solução final. After não sei quantos, e agora posso dizer with with violations, como estava aqui. Por isso tenho aqui um problema que aparentemente estou a resolver sempre, mas fica aqui alguns, não consigo resolver isto, ok? Com 3 cores é impossível resolver este problema, aparentemente. Ok? Só estou a dar 3 cores para um problema tão grande, se calhar estou a ser um bocado bruto, se calhar bastava por um bocadinho mais de cores, para ver se consigo resolver o problema. Ok? Neste caso já consegui resolver, com 5 cores. Okay? As cores estão de 1 a 5. E por conseguinte, comecei com bastantes violações, com 13, mas com um conjunto de iterações, eventualmente consegui chegar à solução final. A uma solução, ok? Esta solução garante-me 0 violações. Eu posso fazer isto mais, neste caso com 9, mas aparentemente o problema continua a ser suficientemente pequeno para resolver sem grande problema. Posso ver aqui, por exemplo, o MyCL7, que tem 190, por isso eu vou tentar resolver este já será o mais forte, o MyCL7. Com 190, se calhar vou pôr aqui 40, 5 cores, ok? Mais simples a dizer que é de 1 até 5. O que acontece com 5 cores? Será que eu consigo resolver este problema com 5 cores? Vamos ver. Aparentemente, com 5 cores não consigo resolver isto. Tenho sempre muitas violações, se calhar preciso de mais cores. 7. Também não consigo. Chego aqui a um ótimo local e não saio daqui. Com umas 12 cores, se calhar já consigo. Não sei. Aparentemente ainda não é bom, mas estou a ver o que é que se pode fazer aqui neste
nesta pesquisa, ok? Esta pesquisa é muito primitiva. No fundo, o que ele está a fazer é tentar arranjar uma solução que vai sempre melhorando o número de violações até chegar ao ponto, até provavelmente vai chegar a um ótimo local, ok? Por isso eu até posso mostrar aqui, dizer que nesta iteração é que houve estas violações, pôr isto dentro da própria iteração, porque o que vai acontecer, como vocês vão ver, é que ele só quando descobre uma coisa melhor é que vai mostrar isto, não é? Vamos ver o que é que ele faz. O que está a acontecer, reparem, é que vamos fazer aqui só uma... Ok, ele basicamente está aqui a entrar num ótimo local, ok? Por isso está sempre a mudar a variável 25 para 12, a variável 25 para 12, a variável 47 para 3, mas o número de violações são sempre 56, por isso ele não está a sair está, digamos, num ótimo local em que qualquer variação não é melhor do que o sítio onde partiu. Ok. Vamos pôr aqui menos. Vou dar aqui 5, tinha menos variáveis. Ok, neste caso ele consegue, com 5 cores consegue resolver. Não estou a ver aqui o teu fim. Com 5 cores ele consegue resolver este problema que tem, olha, nem sei quantas variáveis é que são, mas tenho que as contar ou escrever aqui, não é? Mas temos aqui um problema que eu não sei quantas cores é que eu aqui devo pôr, não é? Estou a pôr aqui uma cor ao calhas, mas estou a tentar resolver o problema e não tento descobrir as cores, ok? Não tenho que descobrir um número mínimo de cores. Okay? Neste caso deu 5, há bocado com 12 não chegava e aumentando até conseguir obter, enfim, a pesquisa não é ideal, mas na realidade o problema que eu quero resolver é o problema de minimizar o número de cores que satisfaz estes critérios, ok? E por isso eu quero também minimizar o número de cores. Como é que eu minimizo o número de cores? Bom, isto é uma função objetivo. Okay? Se vocês se lembrarem de um slide que eu dei aqui há uns tempos, está alguns aqui. Há várias funções objetivo que podem ser usadas com implementações nativas. Em particular, esta função diz-me mantém o número mínimo de cores atribuídas às variáveis de decisão. Okay? Por isso eu posso criar, além da minha, posso criar, além do sistema de restrições, que diz que as variáveis têm que ser diferentes, posso criar aqui também uma função que diz que quero o número mínimo de cores no vetor C. Ok? Por isso, eu quero um número mínimo, esta é primitiva, por isso não preciso de definir, e quero garantir isto. Além deste sistema de restrições, quero garantir esta função objetivo, f igual ao número mínimo de cores. Eu já não fiz nada, só defini, só para ver se o sistema aguenta isto. Ok? Não se queixou. Bom, mas agora tenho um problema aqui, a dizer o que é que eu quero fazer. Não é propriamente minimizar o número de violações, mas é de alguma forma uma combinação das violações com esta função objetivo. Okay? Por isso eu quero minimizar o número de violações, mas também quero minimizar o número de cores. Tenho que usar aqui um critério que posso colocar aqui na pesquisa, ou posso inclusive definir uma função a partir destas duas. Vamos fazer das duas maneiras, ok? Por isso, primeiro é mais simples, é dizer, eu tenho dois sistemas, um sistema de restrições, tenho dois objetos, um sistema de restrições e uma função, e eu quero melhorar a combinação das duas, ok? Bom, a combinação das duas posso fazer tão simples como isto. Eu quero minimizar o número de violações mais
a avaliação que eu faço do F, ok? Que será o correspondente F.evaluation. O F-evaluation é o equivalente às violações, é a avaliação que eu faço da função F, que em princípio é o número de cores distintas. Não é exatamente igual, depois iremos ver, mas é uma avaliação que, quanto menor o número de cores, menor será esta avaliação, não é? E aqui faço o descobrir, enfim, para já vou obter a variável que está a dar mais chatices, ok? Que tem mais violações e que está mais associado, desculpa, aqui é ao CDI também. Ok? Ups. Evaluation. Diabos, não é evaluation? Então, como é que é isto? Eu quero ver se ainda lembro como é que isto é. Verify. F decrease. F evaluation. Não diz que não tem evaluation. Ok. Vamos tirar aqui. Eu não tenho a certeza que tenha isto aqui. Já agora, não sei se vocês têm aqui as. Vocês já instalaram o Comet? Ok. Vou aproveitar para mostrar aqui qualquer coisa. Vocês devem ter duas coisas, ok? Devem ter um manual e devem ter um índice interativo. Não sei se já viram isto ou não. Ups. Okay. Tem um índice em que dizem as várias classes, tuplos, etc. Tem o tutorial. Já viram isto ou não? Eu já vos tinha mostrado. Não. Ok. Quando instalaram, vocês vejam na instalação que criam este. Já nem me lembro como é que isso se faz, mas nos docs estão lá, está este index, ok? Vocês devem ter criado, pelo menos no Windows, não sei como é que é, mas devem ter criado uma subdiretoria doc, ok? Onde está este índice e onde vocês podem ir buscar esta informação. Depois, nas interfaces, podem ver o que é que dá no constraint, no function, ls. Podem ver quais são a interface, o que é que ele aceita, não é? Aceita o decrease numa variável, e o evaluation é que não aceita. Exato, ele não aceita o evaluation, não aceita com variáveis, ok? Por isso, eu quando escolher a variável, ok? Por isso podem sempre ver isto. Quando eu escolher a variável, não posso usar aqui a avaliação não está associada a uma variável, por isso não posso usar esta avaliação, mas posso dizer qual é o valor, uma vez escolhida a variável, qual é o valor que minimiza não só o get, a troca do C por I nas restrições, mas também o get assign delta. Existe a mesma coisa para o método para o método de função. Por isso também posso fazer a soma das violações, quer na restrição C, quer na função F. Ou seja, o que é que melhora a combinação da função C com a função F? Das restrições C com a função F. E é isso que eu faço, ok? Já agora posso dizer F violations. And evaluation. Igual a F ponto evaluation.
Por isso, cada vez que eu trocar a variável, eu vou-me dizer qual foi a iteração, quantas violações é que tinha, ou que passei a ter, e qual foi a avaliação que a minha função, que conta o número de variáveis, passou a ter. Okay? E por isso, enquanto eu tiver violações, aqui não posso dizer que a avaliação seja mínima, mas enquanto eu tiver violações, pelo menos tento fazer isto. Okay? Depois posso ver melhores critérios de paragem. Mas tenho pelo menos um critério de avaliação agora que é um pouco diferente, que é, não estou preocupado apenas com as restrições, por isso ter variáveis diferentes, mas garantir que o número de cores também seja o mais pequeno possível. E faço aqui a mesma coisa, o if violations, e vou dizer and evaluation. F evaluation. Aqui a trabalhar no arame, vamos lá ver se isto não dá a zero. Ok, por isso estou a trabalhar com qual? Com o 5, que é razoável. Por isso vamos ver então se isto funciona. Ok? Por isso já estão a ver a avaliação negativa, não interessa aqui, mas o que é certo é que eu consegui com estas 5, ainda não consegui resolver o problema, continuo a ter violações, 5 violações. A avaliação ele faz a conta, não, como eu vejo, não é o número de variáveis diferentes, mas é uma conta que ele faz sobre o número de variáveis, que não é exatamente aquela que vocês estão à espera, mas para todos os efeitos, quanto menos variáveis ele tiver, mais pequeno é este número. Okay? Aqui dá 0, o número até pode ser negativo. Mas se fizer outra iteração, se calhar tem outro resultado, tem 17 violações, 13 violações. Porquê? Porque, no fundo, eu estou a dar tanto valor a esta avaliação como o número de violações. E por isso eu posso dizer, interessa mais as violações, porque eu não estou a melhorar nada nas violações, interessa mais as violações do que propriamente o número de cores. E por isso eu posso fazer esta combinação entre melhorar as violações e melhorar a função, posso atribuir aqui um valor maior, ou seja, 10 vezes mais, se calhar até nem chega. Por isso eu quero melhorar a combinação, por isso, neste caso, a função de melhorar, digamos, a avaliação é menos importante que garantir as violações, ou garantir que não haja violações. E por isso, se eu executar agora desta maneira, reparem que há muito menos violações, porque eu agora dei mais peso às violações, há muito menos violações, em princípio isto é pior do que há bocado estava nos 200 e qualquer coisa, mas pelo menos ao fim de 14 iterações consegui resolver as violações. Já agora depois poderia contar o número de cores, não sei quantas cores é que estão aqui, tinha que fazer uma função para calcular o número de cores, ok? Mas em princípio está-me aqui a resolver o problema com, quantas cores é que eu tinha aqui? 12 cores, ok? Só posso baixar isto. Por isso, se ele está a fazer de 1 até 12, consegue ir de 1 até 12, não é? Mas se eu fizer de 1 até... Imagina que eu dou 20 cores aqui. Será que ele consegue obter soluções com menos cores? Bom, reparem que ele não está a obter todas as cores. Porquê? Porque desde que eu não tenha violações eu fico satisfeito, ok? Estou a dar mais peso às violações do que à avaliação. Dou tanto peso às violações que quando acabo as violações fico satisfeito, ok? Por isso posso combinar este fator aqui, pode ser um bocadinho mais pequeno, por isso dar menos, não dar tanta importância às violações e por isso eventualmente consigo sempre resolver com 197, acho que isto é menos a soma dos quadrados, não sei como é que é feita a avaliação, tenho que olhar para aqui, mas faz-se. Eu devia criar aqui uma função para saber quantas cores é que eu tenho aqui, mas deixo isto para logo, ok? O que é que podem fazer ainda aqui? Por isso aqui estamos a fazer esta combinação desta maneira, não é?
podemos fazer uma função, uma coisa mais declarativa, dizendo o seguinte: no fundo, eu não quero selecionar, aqui estou a criar importância na variável propriamente dita, e só depois é que faço o valor, mas posso logo dizer à partida que quero selecionar, em vez de fazer esta seleção desta maneira, posso fazer em 2 passos, posso fazer a seleção num passo só. E qual é a seleção num passo só? É declarar, é só esta parte, ok? Mas em que digo que eu quero selecionar a variável V, a variável I no número de variáveis, V no domínio, por isso vou escolher a combinação de variável-valor que melhora esta função. Ok? Já não estou preso à escolha de uma variável, depende não apenas da variável que eu escolhi, mas ao mesmo tempo da melhoria que eu obtenho nesta combinação de valores. Okay? E por isso, fazendo desta maneira, tenho uma heurística que, em vez de fazer a heurística em 2 passos, tenho a heurística num passo só. Em princípio, isto pode não ser muito bom, se eu tiver 100 variáveis e 100 valores, a seleção aqui é 1 em 10.000, ok? Que são 100 variáveis e 100 valores. Se for desta maneira, tenho que fazer uma seleção de 100, escolher uma das 100 variáveis e depois uma seleção de 100, um dos 100 valores, ou seja, seria apenas 200. Mas como as variáveis aqui não são muitas, eu posso eventualmente, neste caso, se calhar até nem faz grande diferença, e vamos fazer desta maneira, ok? Aqui falta um... Aqui não é preciso este, acho eu. Ok? E por isso, se eu isso correr agora outra vez, demora mais tempo, ok? Aparentemente, as violações continuam a ser muitas, e por isso tem que dar mais peso outra vez às violações, porque aqui estava a escolher a variável com menos violações, aqui já não estou a fazer isso. Por isso aqui tenho que dar mais peso às violações, para dizer, ok, neste caso já funciona, por isso obtenho, com poucas iterações, com 9 iterações, uma solução que não tem violações e tem, enfim, tem um conjunto, um número de variáveis que eu não sei quantas são, ok? Por isso estou a dar mais peso, digamos, às violações do que às variáveis. O que é que eu posso fazer? Desculpem, eu estava a fazer aqui a geneira. Estas violações, deixem-me só ver aqui, voltar aqui pois. Eu tinha o equivalente às violações nas variáveis é este decrease. Por isso é a máxima descida da função objetivo que se produzir com alguma alteração na variável x. Okay? Por isso eu estava aqui a ser burro. Em vez de fazer esta alteração, em vez de fazer esta coisa num passo só, eu posso manter isto em 2 passos. Não sei se é melhor ou pior, mas isto é uma questão de testar. Por isso, neste caso, eu quero selecionar a variável que melhora o número de violações mais o F decrease. Era isso que eu não tinha feito isto. F decrease. Por isso, qual é a variável que tem mais violações e que mais pode melhorar a função objetivo, mais pode, para um valor qualquer? Okay? Por isso, eu aqui escolho a variável e depois faço a mesma coisa, não é? Que fiz há bocado, que é selecionar o valor que me dá esta diminuição do número de cores e do número de violações. Bom, aqui há várias combinações possíveis, ok? Inclusive, não há razão nenhuma para eu dizer que na alteração tem este fator e aqui não tem, se calhar aqui também tinha que pôr o mesmo fator, ou seja, é mais importante as violações do que o número de cores.
Posso fazer esta combinação e faço esta mesma combinação depois no assign delta. Por isso, neste caso, escolhi uma variável melhor, escolhi um decremento melhor e, de facto, consegui obter uma melhor solução. Okay? A avaliação é muito mais pequena, quer dizer que tenho muito menos cores. Não estou a contar, mas não estou a ver aqui nenhuma cor entre... Isto é chato, eu devia ter feito esta função, mas não a quero contar agora. Sim, não quero contar. O que é que eu ainda podia fazer mais, em termos de modulação? Esta parte é que eu não tenho a certeza que isto funcione, mas, em princípio, eu posso obter uma função auxiliar, ou global, G, e dizer que esta função G é a combinação do C mais o F. Só ver se isto funciona. Ok, ele não se queixou. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu, em vez de estar aqui a fazer neste critério de resolução, no critério de pesquisa, em vez de fazer uma combinação entre as violações e a função objetivo, eu posso criar uma única função, G, que é só, já agora para ter aqui este mesmo peso, ponho aqui 5 vezes C mais F. Agora deixa-me só ver se isto funciona. Ok, funciona. Pelo menos não se queixa. E em vez de agora estar a trabalhar com esta combinação aqui, como isto é uma função, basta dizer G decrease. Como isto é uma única função, basta dizer G assign delta. Okay? E neste caso, o que eu estou a fazer é, estou a diminuir o valor desta combinação do número de restrições com a função objetivo e estou a fazer a mesma coisa na escolha do valor. Okay? Por isso, isto que aqui está é equivalente a juntar as duas aqui no critério de definição. E por isso, claro, agora não tenho aqui este F, continuo a ter, por isso. A função F e a função C e as restrições C continuam a existir, por isso eu continuo a saber quantas violações é que estão a ser feitas no C e qual é a avaliação que está a ser feita na função F. Só que estou, digamos, a fazer a pesquisa pela função global G. Ok? E por isso, no princípio isto acabou. Aqui não tive muita sorte, fiquei com uma violação. Enfim, aqui é menos, há bocado era mais pequeno, de maneira que devia ter menos cores. Aqui devo ter mais cores, mas faço aqui alguns runs e eventualmente consigo resolver este problema, ok? Cá está, 0,165. Consegui obter uma solução através desta pesquisa, ok? Reparem que a pesquisa não tem nada de especial. A pesquisa é simplesmente escolher a variável que tem maior potencial. E o ter maior potencial é aquela que diminui a função objetivo, que pode diminuir ao máximo a função objetivo. E uma vez escolhida a variável, posso dizer, ok, nessa variável dê-lhe o valor que diminui mais o valor da função objetivo. Podia inclusive fazer, neste caso, como isto é só escolher a variável para obter isto, se calhar o mesmo resultado era obtido se eu pusesse aqui o select, simplesmente dizer dê-me a variável que melhora, que tem mais potencial para, enfim, ok, aqui tinha que fazer o in, desculpem, não era esta, teria que fazer isto assim, não é? Podia fazer a seleção também num só passo, dizendo dê-me a variável e o valor que melhoram o G. Por isso isto seria a escolha num só passo, e neste caso tinha que cortar aqui. Aqui não tive muita sorte. Não parece que seja assim uma grande jogada, uma grande política, ok? Tenho menos escolha, ok? De alguma forma estou a ir para um ótimo local e não saio daqui. Reparem que o 1789 não está a sair, por isso, aparentemente, neste caso,
convém fazer a seleção, a heurística em 2 passos. Aqui consigo obter melhores soluções, nomeadamente esta. Ok. Dúvidas em relação a este problema? Por isso nós vimos aqui uma série de técnicas de modelação, não é? Vimos, por um lado, isto é a definição do problema é nossa, não é? Aqui não tem nada a ver com o Comet, temos que saber quais são as variáveis que queremos definir, temos que saber como é que as inicializamos, depois temos que definir as restrições do nosso problema, eventualmente uma função de avaliação que nos interessa, ok? E se tivermos várias combinações que queiram ser minimizadas, nós podemos juntá-las através de uma expressão, digamos, matemática, podemos combiná-las de alguma forma numa única que depois usamos na pesquisa. Ok, dúvidas em relação a isto? Deu para entender o que é que fui fazendo ou não? Sim, deu para Sim. Por isso, vocês podem já começar a pensar no vosso problema, quais são as variáveis de decisão, quais são as restrições, o número por exemplo, no caso do knapsack, no caso do saco de mochila, por isso que a função objetivo que vocês querem obter é podem escrevê-la desta maneira, ok? Podem dizer que é uma expressão que é a soma do I dos objetos que estão no saco, não é? A soma do valor, isto será o V de I, não é? O valor dos objetos, e o I não serão todos os objetos, não é? Mas serão todos os objetos que estão dentro do saco. Okay. Depois podemos ver como é que isto se faz, mas é problemas de minimização, nós vamos ter maximização, minimização, por exemplo, no caso da minimal cover também querem minimizar o número de nós, não é? Que são escolhidos, por isso tem que adaptar este problema para esse caso. Vamos fazer um outro minimal band. Qual é que eu tinha aqui? Temos tempo, por isso vamos fazer mais um eventualmente. Deixa cá ver qual é que eu estava. Não lembro onde é que estava. Também não era aqui. Estava. Professor, os métodos de importação dos grafos são já do Comet, certo? Aqueles read graph e etc. Não. Estão aqui, estão aqui nesta função que eu vos... É nesse file IO que o professor deu. Ok? Só tenho que ter cuidado que eu andei aqui a gravar aqui o extend name, tenho que confirmar. Por isso, tipicamente, vocês quando chamam com um nome, ok? Neste caso, eu estou a chamar com o nome, que é a diretoria, por isso, na diretoria corrente, eu vou buscar a subdiretoria benchmarks. Depois mais o nome do fecheiro. Mais o nome da subdiretoria e depois o nome do fecheiro propriamente dito, ok? Só que isto é um nome que às vezes não funciona, ok? E o que eu faço sempre é, agora não porque já fiz aqui, mas é estender o nome, ok? Reparem que eu estou aqui a fazer o extend name. E é o extended name que eu dou para ok. Para mim tem funcionado da forma normal. Se tem funcionado, não se preocupem com isto, ok? Mas basicamente o que tem aqui depois são as funções, não é? Por exemplo, read graph, vejam aqui esta história, se estendem ou não estendem o nome, eu aqui já não estou a estender, e depois é só ler as linhas todas e sacar os números, passar para inteiros, enfim, basicamente é isso que vocês têm que fazer, ok? Por isso podem ler um grafo que só tenha, do grafo só queiram tirar zeros e uns, ok? Ou querem weighted graph e querem tirar os valores mesmo, ok? O MAT e J e retorna um grafo com valores. Neste caso das colorações, só me interessava saber quais eram os grafos que estavam ligados, ok? Graph coloring, só me interessava saber se os nós estão ligados ou não. Mas, por exemplo... eu estava a perguntar só por causa do formato, como eu tenho os benchmarks do meu projeto. Sim. Porque
Eu vi aqui que o professor tem uns benchmarks, deixa-me lá ver o problema, que é do... Tipicamente são coisas deste género, ok? Sim, está aqui acho que é os MCPs? Sim, os MCP graphs. Ok? Isso, pronto, eu também tenho desse formato, que isso é Ok. formato da IMAX, ou lá É o, como é que se é o chama. DMAX, ok? Eu acho Sim, que eu... também tenho aqui funções para ler os DMAX. Há umas que são matrizes, aqui read set. Já não tenho malandro. Tinha aqui um para ler os grafos. Mas também basicamente é usar esta, no caso Sim, então pronto, basta, então posso metê-lo no File.io quando fizer para Sim, ler sim. isso. Eu tinha isso, porque eu li a coisa, mas se calhar depois simplifiquei. Mas pronto, isso também é só ler linha a linha e só saber que o Sim, nosso é orientador só, é como o outro, só que é, pronto, em vez de começar na primeira, tem os 10, por isso é começar na Isto posição 1 e 2. tem 200 nós, não é? E Sim, 9.876. e os arcos. Porra, isto nunca mais acaba. Estes são grandes. Isto não é um grande. Sim, pois eu, por exemplo, tenho de redes sociais, por exemplo, do Google Plus, Isto dá que quanto? tem 50 mil nós e Pois, não sei ok. quantos mil. Não sei se o Comet aguenta tanto, mas Pois, podem ver, ok? Podem fazer sempre um cortezinho para ver, no fundo, os benchmarks é saber até que ponto é que conseguem lá chegar, não é? pois. Mas, por acaso, eu tinha esse para ler este. Onde é que eu tinha isto? Eu já não sei onde é que tenho, mas também é só adaptar aqui a função. Mas tem este, vocês em princípio receberam isto, não é? Está lá alguns na página. Tá, no Zip. No Está zip lá estão lá. No zip estão lá estes efeitos. No zip deve estar lá estes benchmarks todos Sim, e o File.io. e um file IO. Ok? Este agora, o P07, já sou eu que estou aqui a fazer. Não é? Ora, então vamos ver qual é o próximo. Seria, eu disse que era o BGP, por isso é a Balanced Graph Problems, ok? Por isso, o que é um Balanced Graph Problem? É distribuir, é aquele que eu tinha nos acetatos iniciais, não é? Por isso é obter deixa eu ver qual é. Por isso, é obter este era o Graph Coloring, Minimal Bandwidth, Balanced Graph Partition, ok? Por isso, no Balanced Graph Partition, o que vocês querem é garantir que os nós são atribuídos ou a um grafo, a uma partição, ou a outra, admitindo que só há duas partições, não é? Há duas partições, os nós podem estar atribuídos numa partição ou noutra, e o que vocês querem minimizar é as ligações interpartições, ok? E podem minimizar duas coisas, podem minimizar o número de arcos que atravessam as partições, ou a soma, no caso dos arcos serem pesados, a soma dos pesos dos arcos que atravessam as duas partições. Okay? Por isso, este problema tem várias variantes, não é? Por isso, por um lado, podem dizer que querem duas ou mais partições, e por outro lado, querem dizer que a minimização do que vocês querem fazer ou é o número de arcos ou é a soma dos pesos desses arcos. Okay? Por isso, pode haver situações em que um arco é tão pesado que mais vale não o considerar, embora no caso de ser número de arcos, esse vale o mesmo que os outros. Por isso acho que ainda dá tempo a fazer pelo menos a modulação. Depois a parte da pesquisa, deixo isso para vocês. Por isso, como é que nós fazemos a modulação deste problema? Okay? Já agora, só para ver se isto funciona, se ele está a ler os... isto é o BGP, Balance Graph. Ok, ele lê grafos deste género, ok? Tem grafos, este é muito pequenino, com certeza, o 520, isto fui eu que os criei, acho eu, neste acho que fui eu que os criei. E isto quer dizer que há 5 nós e só 20% dos nós é que estão ligados entre si. Vamos arranjar aqui um nó que tenha um grafo melhor, que tenha 10 nós e 50% dos nós estão ligados. A ligação entre dois nós tem uma probabilidade de 50% de ter sido feita. Okay? Tipicamente metade dos nós estão ligados. Por isso vamos pôr aqui um nó um bocadinho maior, 10, 50.
e ele é weighted graph, ok? Por isso a rotina que ele escolhe é com o weighted graph, por isso só para ver se isto está a começar, por isso temos aqui um problema que tem 10 nós, não é? E que tem, porque isto diz 1, 2, 3 estava aqui, tem 10 nós e estão metade deles ligados. Se eu quiser mais ligações, eventualmente para tornar o problema mais interessante, posso pôr 10, 90, podem verificar, neste caso quase todos estão ligados, não é? 90, há um ou outro que não está ligado, este não está ligado a este, mas enfim, vamos manter aqui o 50. Por isso, isto é muito parecido com o da há bocado, temos uma matriz, por isso vamos olhar para o problema que fizemos há bocado e vamos adaptá-lo o melhor possível, ok? Só aqui a parte propriamente que nos interessa. Por isso, quais são as variáveis de decisão neste momento? Por isso temos o N é o número de nós, até aqui se mantém-se, o D, o range é este, por isso qual é o domínio, como é que nós vamos modelar este problema? Quais são as variáveis de decisão? Em que partição fica cada nó? Ou seja, neste momento, eu posso dizer que um N, posso dizer P é o número de partições, vou dizer que são 2, mas depois posso mudar, e vou dizer que o domínio que eu posso dizer é de 1 até P. E por conseguinte, as minhas variáveis continuam a ser, neste caso é partições, não é? Eu vou pôr aqui número de partições para não haver dúvida. Por isso, as minhas variáveis são partições. Eu vou pôr cada uma das variáveis numa partição, por isso o domínio é de 1 até P. E agora, em que partição é que eu posso pôr? Bom, é a mesma, é uma distribuição aleatória. Vou pôr as variáveis numa partição qualquer, sem me preocupar com isso, ok? Ou então, sem me preocupar com as partições onde elas estão, ok? Por isso, tenho aqui uma distribuição de 1 até NP, neste caso 1 ou 2, e vou atribuir valores de 1 e 2 a cada uma das variáveis, não é? Qual é o sistema de restrições? Neste caso, não tenho propriamente restrições, não é? Eles, à partida, estão em qualquer ou se quiserem. Eu posso aqui fazer isto de várias maneiras. Se não quiser usar funções, porque às vezes não dá tanta indicação, eu posso simplesmente dizer, eu quero minimizar o número de violações e as violações são a soma, são os arcos que atravessam as partições. Okay? Por isso eu tenho que pôr uma violação a dizer que para todos os arcos, se a partição do I for diferente da partição do J, ok? Isso aqui, se eles estiverem ligados e a partição do I for igual à partição de J, eu vou considerar o peso. Por isso, aqui não é 1, aqui tem que ser maior que 0, não é? Porque eles agora, as matrizes têm números. Por isso, se eu tenho dois nós que estão em partições diferentes, haverá uma violação se existir um arco entre eles. Ok? Por isso posso dizer, para qualquer I e J, se houver, se eles estiverem ligados, eu vou dizer que eu quero, vou garantir, aqui neste caso não faz assim muito sentido, mas aqui é mesmo, se eles estiverem ligados, não vou dizer que há uma violação. Ou seja, basta, desculpem, há uma violação, há uma violação se o CI for igual ao CJ, não é? For diferente do CJ. É exatamente isto. Ok? Por isso, se eu tiver dois nós e eles estão ligados, há uma violação, por isso o ideal é estarem, se eles estão ligados, o ideal é estarem na mesma partição.
Se eles estão em partições diferentes, vai haver aqui uma violação. E o número de violações, sim ou não? Dá para entender isso ou não? Neste caso é P. Sim, entendo. Ok? E por isso, aqui o que vai acontecer é que cada arco que ligue duas partições vai ser considerado como peso 1. Não é? Porque eu apenas digo que são iguais ou são diferentes. E se o iguais ou diferentes, as violações é 0 ou 1. Okay? Eu posso colocar aqui. Sim? Se eu quiser dizer, não, o que me interessa é a soma do peso dos arcos. O que é que eu teria que fazer? Bom, no fundo, já lá iremos, ok? Por isso, esta primeira parte não interessa. Por isso, vamos só ver o que é que está a dar sem. Vamos só fazer aqui o resultado final dos C-altos. Por isso, C-alto é uma solução. Aqui, neste caso, não tem iterações ainda. Com violações, sim. Ok, não tem avaliação. Bom, se eu executar, em princípio, isto é C not declare. Isto não é C, é P. Acho que é só isto. Ok, por isso, o que eu tenho é 8 violações. O que é que são 8 violações? Bom, é que há aqui uns nós, por exemplo, este primeiro e o segundo, estão ligados. Ok, isto não há problema. Agora, primeiro, o segundo e o terceiro. O segundo e o terceiro não estão ligados, não há problema. Primeiro e o quarto. 1, 2, 3, 4. Não está. O primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O primeiro e o sexto. Também não estão ligados, por isso aqui tenho sorte. Enfim, há aqui algures no meio. Há de haver 8 ligações entre partições entre uns e dois, não é? Se eu quiser o peso propriamente dito desses valores, o que eu tenho é que, em vez de simplesmente dizer que eles são diferentes, eu tenho que associar-lhes um peso, que é exatamente este valor. Acho que dá para fazer isto. Eu vou multiplicar este valor por 0 ou por 1. Ok? Ok, por isso não posso pôr aqui. Como é que eu faço isto? Não, como é que se fazia isto? Eu tenho que contar isto N vezes. Por isso. Como é que eu faço? Ok, agora não me lembro já como é que isto se faz, mas depois eu digo-vos isto. Por isso, como é que se multiplica? Isto é um 0,1, como é que se multiplica isto numa constante, não é? Isto tem que dizer que. Isto devia ser. Deixa eu ver só se isto está. Isto devia dar 5 vezes. Tinha ideia que isto funcionava, mas tenho que ver melhor o que é que se passa aqui, mas devo ter que fazer qualquer coisa deste género, ou seja, eu. Ou então. Podia conseguir fazer isto, mas no fundo era dar aqui um peso a estas restrições, não é? Posso fazer uma coisa? Não,
eu vou ver como é que isto se faz, ok? Mas a ideia era pôr aqui, podiam variar isto com o número de restrições, colocar cada restrição destas ter um peso correspondente ao valor do arco, não é? E o número de partições podem mudar, podem dizer que querem 3 partições ou 4 partições, neste caso o valor que aqui aparecia seria 1, 2, 3, há umas que estão com 3 partições. Ok? Aparecem estes números. Se vocês quiserem fazer uma permuta... ok, desculpem lá, eu aqui não estou a dizer que o número de nós em cada partição é o mesmo. Isto é o balance graph, por isso falta fazer aqui uma restrição ainda, que é dizer que o número de nós em cada partição é igual. Vou pôr aqui 2, que é para tornar isto mais simples. Por isso eu tenho que dizer que a soma... Tenho que fazer ainda uma restrição adicional, que já tínhamos feito no caso dos sets, ok? Tem que dizer que a soma I in N por isso em que para todos os valores em que o P de I seja igual a 1, isto vai somar os P's, não é? Os P's que são 1, os que são 0, isto vale 0, por isso a soma dá 0. Por isso, esta soma tem que ser igual à soma em que estes valores são iguais a 2. E se quiserem, podemos pôr aqui, chamar isto outro constraint system, depois podemos fazer a combinação dos dois. Às vezes convém ter separados, porque os critérios de pesquisa podem depender deles. Vamos chamar este o X. E agora, violações with C violations with X violations. Ups, estou aqui bem. É que está aqui, 28. X post, esta soma é igual a... Deve faltar aqui um parênteses, com certeza. Sum. Já deve estar. Ok? Por isso, neste caso, eu tenho 4 violações. Porquê? Porque há mais uns do que dois, há mais 2 do que uns, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Há 7 nós na partição 2 e há apenas 3 na partição 1, de maneira que há 4 violações na soma dos nós, não é? Depois há violações de nós de arcos que cruzam as partições. Mas se eu executar isto outra vez, provavelmente obterei outros valores. Okay? Neste caso, o número de valores, o número de nós em cada partição é parecido, mas quanto mais pequeno for o número de nós, provavelmente maior é o número de violações entre arcos. No limite, se eu tivesse todos os arcos numa partição, não havia violações C. Não havia arcos que cruzavam as partições. Não é? Podíamos fazer isto, olha, por exemplo, neste caso, eles são exatamente equilibrados, há tanto uns como 2, e há 9 arcos que passam de uma partição para a outra. Se eu estou a tentar fazer uma coisa equilibrada, se calhar não é boa política dar valores ao calhas, não é? Por isso eu posso eventualmente dizer que são todos, posso tentar fazer uma permutação. Vamos ver se isto assim funciona. Eu quero uma permutação em relação ao número de nós que existem. Isso vai ser 1, 2, 3, 4, o que for. E agora digo que os P's eu posso dizer sempre que são iguais a 1. E dizer que for all
J in aqui, in to n a dividir por 2, eu vou obter um valor, vou dizer que o P, deixa eu ver se isto funciona, de perm get, o P de perm get é igual a 2. Ou seja, coloco-os todos inicialmente a 1 e depois faço uma permutação, por isso tenho garantias que não existem repetições, e para metade deles eu digo que são 2, por isso a outra metade ficará 1. Se eu fizer isto desta maneira, se o número de nós for par, em qualquer, o número de violações à partida deve ser sempre 0. Ok? Nunca há violações no X. Pode haver violações no C, mas o número de violações é sempre diferente. Qual é o problema que está aqui? Enfim, tem agora estes dois sistemas, posso fazer a pesquisa. O que é que podia dizer mais em relação a isto? Enquanto que neste caso, no GCP, eu fiz get assign delta, por isso troco um valor, uma variável por um valor. Se eu tenho o sistema já equilibrado, neste caso, a única coisa que eu tenho que fazer é se o número de nós nas partições já é igual, eu não devo querer garantir, que haja uma mudança de nós, quer dizer, que se há um nó que vai para uma partição, tem que haver outro dessa partição que vai para a primeira. Okay? E por isso que eu teria que fazer aqui, como é que se diz? Na função, eu vou só pôr aqui, na pesquisa, faltava o resto, não é? Mas na pesquisa o que eu tinha que fazer era selecionar o nó que esteja em mais restrições, por isso C ponto violations do PDI. Qual era o nó que está a produzir mais violações? Por isso é aquele nó, no fundo, aquele nó que estiver mais ligado a nós da partição diferente, não é? Por isso, se este nó está ligado a 5 nós da outra partição, se calhar o melhor é passar para essa partição, por troca com outro nó qualquer. E por isso, nesse caso, o que eu teria que fazer é descobrir um J no N. Qual seria o J que melhorasse com o get swap delta? O CI com o CJ. Que nó é que eu poderia trocar de forma a melhorar isto, não é? Enfim, em princípio, o J tem que ser diferente do I. Para não escolher o mesmo nó, provavelmente isto talvez seja escusado. E o que eu teria que fazer depois era dizer que o P de I trocava, a partição do I trocava com a partição do J. No fundo, se o I está a dar chatices, vou mudar de partição. A partição tem que trocar com o J, ok? E eu trocar com o J tenho que garantir que a partição, que eles trocam de partição, ok? A situação será mais complicada se eu tiver aqui um número de partições que não seja 2, que seja 3, que eu teria que garantir que o J que aparece aqui seja da partição correta, ok? Se eu trocar de 1 para o 3, tenho que tirar um nó de 3 passá-lo para 1. Eu teria que fazer isto. Não sei se é uma boa política ou não, mas seria uma estratégia que vocês poderiam usar depois na pesquisa para garantir as partições serem equilibradas. O que é que podíamos ver mais? Há um outro, que é o Minimal Bandwidth. Este aqui nem vou... por isso a ideia será também atribuir valores, numeração aos nós. Ok, eu vou mostrar só o problema, depois
Vocês podem ver como é que se resolve, enfim, com todos os detalhes. Por isso, este minimal bandwidth, o que interessa é o seguinte: se vocês têm aqui têm que dar os valores de 1 até n aos vários nós, por isso os valores são uma permutação, e depois têm que garantir que a distância entre dois nós, a maior distância entre dois nós seja o mais pequena possível. Por isso, o que tem aqui, neste caso, com esta configuração, por exemplo, a maior distância está entre o 5 e o 2, se não me engano. Está entre o 5 e o 1. Okay? Este 5 e 1 quer dizer que há uma distância de 4 na numeração. Bom, o 1 é o mais pequeno, 5 é o maior, por isso se 1 e 5 estiverem ligados, há uma diferença entre eles de 4. Se vocês derem uma nova atribuição, vocês verificam que melhor será para aí 2. 1 para 2 só há uma diferença de 2, 1 para 3 só há uma diferença de 2, aqui 1 para 4 há uma diferença de 3, 2 para 5 há uma diferença de 3, e por isso, neste caso, a bandwidth deste gráfico ordenado desta maneira é 3, enquanto que a bandwidth deste caso é 5. É como está aqui explicado, não é? Por isso, como é que se obtinha esta solução? Bom, tínhamos que fazer um sistema. Eu vou deixá-los pensar um bocado no assunto, mas neste caso só tínhamos uma função. A função era uma função objetivo, que era uma soma, era a soma de todos os nós. Aliás, era a soma era o máximo, aliás, não era a soma, era o máximo dos nós que estão ligados, da diferença dos nós que estão ligados, do ABS dos nós. Isso seria qualquer coisa do género. A função que eu queria obter era, onde é que está aqui? Function ls, a ver se ainda consigo mostrar-vos minimamente. Seria aqui, tinham que definir uma função. Está aqui esta. Por isso, o que vocês teriam que fazer era definir uma função que era o máximo de in n. N é o número de nós, não é? J in n. Por isso, querem minimizar o máximo de ABS de, enfim, seria a numeração, como é que eu vou chamar isto? Numeração x de i menos o x de j. Em que x, aliás, podemos fazer isto muito rapidamente, não dá tempo para fazer muito mais, mas o que vocês teriam que fazer era definir uma permutação, as vossas, cada nó de 1 até n era obtido por uma permutação, por um valor da permutação. Por isso, a solução inicial era uma permutação de nós, como vocês querem, e o que vocês queriam era verificar, querem minimizar esta função, okay? Querem minimizar o máximo de I e J. Enfim, podemos não fazer muito mais do que isto. Por isso, a diferença que existe entre a posição do I e a posição do J. Querem minimizar isto, ok? De resto, depois tinham que fazer a mesma coisa, não é? Se há uma função, neste caso, como é uma permutação, vocês iriam ver o nó, por exemplo, naquele caso que eu tinha aqui. Neste caso, vocês iam ver qual era o nó que estava a causar mais problemas, e provavelmente este máximo ele dizia que era 1 ou 5, e que escolhiam destes nós e trocavam este valor de 5 com outro valor qualquer. Concretamente, 1, 2... 5, 4, aqui já tem duas trocas, mas pelo menos trocava o valor de 5, por exemplo, com o valor de 3. Trocava aqui 3 e aqui, desculpem, 5 com o valor de 4, ok? Punha aqui o 4 e aqui o 5, e depois numa segunda iteração trocava o 4, se calhar com o 2, com o 3, e obtinham esta segunda configuração.
Okay? Mas a modelação propriamente dita usava, eu, pelo menos seria assim que eu pensava, era obter uma expressão que querem minimizar. Por isso, isto é uma função objetiva, neste caso vocês não têm restrições, as únicas restrições que vocês têm é que as variáveis têm que ter todas, os nós têm que ter todas numerações diferentes, mas se vocês começarem com uma permutação e fizerem trocas de nós, garantem essa restrição, por isso não precisam de definir explicitamente. E depois só têm que otimizar esta função. Ou uma coisa parecida com esta. Dá para entender ou não? Bom, por isso, o que eu vos aconselho, digamos, é vocês, depois desta lambuzadela de Comet em termos de modelação, tentarem modelar o vosso problema com as variáveis, as restrições, a função objetivo, ainda sem se preocuparem com as meta-heurísticas, não é? Nós na próxima aula vamos começar a ver como é que se muda uma função, uma heurística destas. Qual é que era? Era esta. Não, era esta. Como é que se muda uma heurística destas para ser com restarts, no fundo era fazer isto N vezes, ou com tabu, por isso dizer que nós só aceitamos variações de variáveis que não sejam tabu, e na próxima aula, por isso sexta-feira, vamos ver o Simulated Annealing, mais uma ou duas meta-heurísticas, para depois melhorarem o vosso problema, ok? Mas a base, de qualquer maneira, é sempre qual é a heurística que usam. Depois, uma vez a heurística determinada, por isso a determinação dos valores, determinação das restrições, quais são as variáveis, quais são as restrições, qual é a função objetivo, qual é a heurística que vocês usam para ir melhorando, e depois, em cima disso, vão pôr uma meta-heurística para dizer que, ok, quando isto chegar a um ótimo local, vamos fazer qualquer coisa. Okay? Depende da meta-heurística que usar. Bom, acho que ficávamos por aqui. Não sei se querem fazer alguma pergunta, se não perceberam alguma coisa. Acho que percebemos tudo. Interpreto o silêncio como sendo que está tudo bem. Tá. Ok, Enquanto está bom. Ok, por isso tentem fazer esse exercício que eu vos disse, modelar o vosso problema e até sexta, não é? Sexta-feira Até quando sexta. passamos outra vez. Sexta. Ok? Pronto, até sexta.